E vamos começar a lição de hoje com uma pergunta complexa. O título de hoje: provações são uma coisa boa? E aí, qual a sua opinião? Afinal de contas, a gente fica pensando assim, né? Se é provação, é difícil. Como é que uma coisa difícil pode ser boa? Eu já falei aqui em algum momento essa comparação que eu li num livro e fez muito sentido naquele momento da minha vida. É o seguinte, essa história dizia que um rinocerontezinho, quando ele acaba de nascer, ele nasce na savana, principalmente ali na África, onde existem muitos animais tentando cada um, olhar o seu lado. E ele acaba de nascer e ele tem que sair correndo para se proteger, para que ele não vire um almoço, uma janta de algum outro predador. E quando ele nasce com uma pelezinha um pouco mais delicada. Mas quando ele vai se proteger, ele tem que entrar no meio daqueles espinhos, no meio daquelas árvores, no meio daqueles galhos. E o pai e a mãe, eles vão à frente, mas ele vai atrás e aqueles galhos vão machucando a pelezinha do nenê rinoceronte. E eu estava lendo sobre isso e diz que aquilo ali causa machucados. Só que aonde a pele do rinoceronte tem um machucado, tem um arranhão, aonde sangra, cresce ali uma cicatriz, como se fosse uma carapaça, que ao longo da sua vida, aquela carapaça, aquela cicatriz vai ficando tão forte, que aonde um dia ele foi ferido, nunca mais é ferido por outro espinho. Ou seja, os ferimentos do rinoceronte vão fazendo com que ele se transforme em um rinoceronte mais forte. Minha pergunta para você: será que... Opa, quase caiu aqui. Será que não é essa a ideia das provações? Eu vou dizer por mim, vou abrir meu coração para você. Quando eu olho na minha vida, por dificuldades que eu tive no passado, sejam elas emocionais ou espirituais, por provações que eu passei, que naquele momento pareciam que eram gigantescas, em que eu tive um sofrimento por causa daquilo, hoje eu olho para trás e agradeço a Deus por ter passado por aquilo, porque ao longo da vida eu tive desafios maiores e aquelas dificuldades me prepararam para ser um vencedor ainda mais forte, chegar mais longe na minha vida, como eu nunca imaginei que chegaria emocionalmente e espiritualmente, e eu tenho certeza que aqueles degraus do passado, aquelas dificuldades do passado, me fizeram crescer como pessoa, como cristão, como indivíduo, como amadurecimento espiritual. Então, antes de reclamar das dificuldades, antes de reclamar das coisas difíceis que você tem passado, eu quero que você olhe para isso e entenda a sua vida não apenas em um dia, mas eu quero que você compreenda a vida com uma existência maior. Lá na frente, você vai precisar de algum aprendizado que você teve hoje. Ou seja, em meio às dificuldades, agradeça a Deus pela oportunidade que você está tendo de ter um crescimento. Eu não estou falando para você de algo que eu acho. Eu estou falando para você de algo que eu vivi e vivo. Obrigado, Senhor, pelas dificuldades do passado, porque hoje estou muito mais preparado para grandes desafios.